Boa noite, igreja. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Irmão, serei breve. O pastor Marcelo me disse que eu tenho de 5 a 6 horas, então será rápido. Eu saúdo a todos, agradeço o pastor Luiz Carlos pela mensagem introdutória, pastor. O pastor falou ali em Salmo 126, 3, que o Senhor havia libertado, havia tirado do cativo o seu povo, e que o povo, e que Deus havia lhes restituído a alegria. Quando eu ouço essa passagem, eu falo, Deus está restituindo liberdade, Deus está trazendo alegria, Deus está restituindo. O pastor falou também da semente que nós estamos lançando nos nossos dias de hoje, nós estamos plantando no dia de hoje. E Deus só confirma a palavra que Deus deu ao meu coração para que eu pudesse compartilhar com a igreja. Que nós falamos justamente sobre restituição e sobre a semente que nós estamos lançando nos nossos dias de hoje. Agradeço a Deus por ter usado o pastor, que confesso que ainda estava com um pouco de dúvida sobre a palavra, mas Deus veio a confirmar. Agradeço a Deus pela palavra introdutória. Irmãos, o livro de Joel 2:25. O livro de Joel, irmãos, o livro do profeta Joel relata uma época que Deus fez parar de chover sobre Israel. Naquela época, Israel vivia uma seca, irmãos. Israel era praticamente uma nação que vivia da agricultura, vivia daquilo que plantavam e colhiam. Porém, naqueles dias a terra estava seca, a semente não germinava. Vou tirar a máscara. Muito obrigado, pastor. Não dá muito certo mesmo, não. Foram dias, irmãos, de tragédia, fome e angústia. E a palavra de Deus nos diz em Joel 2:25, restituí-vos, eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. Meu grande exército que enviei contra vós. Restituição, irmãos. E o que é restituição? Irmãos, restituição não é agregar bens é prosperidade. Restituição, irmãos, é quando restituição é a devolução do que foi perdido. E a Bíblia nos diz, restituí-vos-ei. Portanto, irmãos, é Deus quem nos restitui. Joel 2:25 diz, restituí-vos-ei. É Deus quem nos restituiu, que não pode restituir. Deus, irmãos, Ele vai nos restituir algo que já era nosso, algo que foi perdido. Algo que não está mais em nosso poder, algo que por algum motivo nós perdemos ou nós não temos mais. Irmãos, às vezes nós passamos por situações em nossas vidas que nós perdemos relacionamentos, às vezes perdemos algumas coisas no nível financeiro, saúde, material, espiritual. Às vezes nós olhamos para trás e vemos quantas coisas nós perdemos, algo que nós já tínhamos. Recentemente, semana passada, conversando com uma colega de trabalho, às vezes as pessoas, irmãos, para dormir estão precisando tomar remédio, perderam a paz para dormir. Às vezes, irmãos, nós, dentro de casa, irmãos, nós vivemos em angústia. Às vezes, irmãos, perdemos nossa saúde, às vezes nosso emocional, dependendo da situação que nós vivemos, nosso emocional está abalado, nós perdemos o equilíbrio emocional. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos que restituição, que Deus restitui. Em vários momentos, homens e mulheres, falhos como nós, homens e mulheres assim como nós, foram restituídos. Podemos ver a história de Davi e Pedro. Davi, ele cometeu adultério com Betsebá e terminou com a morte de Urias. Pedro negou a nosso Senhor a Jesus. Mas ambos, tanto Pedro quanto Davi, tiveram seus ministérios restituídos por Deus. A Bíblia nos diz, irmãos, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas pecou, era falho, cometeu adultério. Irmãos, nós vamos errar sim, nós somos falhos sim. Isso vai acontecer em nossas vidas. E às vezes, irmãos, por nossas ações, alguns que nós fazemos, e nós damos, e pela permissão de Deus, nossos atos são nossas consequências, as coisas acontecem em nossas vidas. Irmãos,
Lucas, no capítulo 15, fala da parábola do filho pródigo. Ele chega para o pai e pede a herança dele. A herança, irmãos, normalmente a gente só tem com a morte do pai. Para aquele rapaz ali naquele momento, a família dele já estava morta. E ele consegue aí a parte da herança dele. E a Bíblia não diz que vai viver lá com as meretrizes. E ele vai embora de casa. Só que quando ele percebe, ele estava no chiqueiro comendo junto com os porcos. Ele tinha perdido a dignidade. Aí ele começa a tomar uma posição de restituição. E ele diz: pequei contra o céu, sei que errei. E se humilha diante o pai dele. E a Bíblia diz que o pai dele restituiu ele com anel, com vestes e com a sandália. Irmãos, o milagre acontece em nossas vidas, irmãos, quando nós voltamos para o pai e dissemos: Senhor, eu pequei. O milagre acontece em nossas vidas, irmão, quando nós nos humilhamos diante de Deus. O milagre acontece em nossas vidas, como nós dizemos, que nós conhecíamos nosso Deus por ouvir falar. Só que hoje eu conheço os Deus porque meus olhos o veem. Irmãos, o que a Bíblia nos ensina para sermos restituídos? Nós devemos nos converter a Deus. Devemos nos humilhar e nos fortalecermos em Deus. E devemos observar as sementes que nós estamos gerando em nossas vidas, que nós estamos perdendo em nossas vidas. A Bíblia diz em Joel 2,12, está escrito: converteis-vos a mim de todo o vosso coração. Observe, irmãos, que no versículo 25, Deus nos fala: restituí-vos os anos que foram consumidos. Só que antes do versículo 25, no versículo 12, ele fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Para ter restituição, irmãos, primeiro tem que se converter a Deus. Primeiro vem a conversão a Deus, depois vem a restituição. Irmãos, quer recuperar o que perdeu em sua vida? Primeiro recupere Deus em sua vida. Irmãos, Deus não procura frequentadores de igreja. Em João 4,23 está escrito que Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Primeiramente, irmãos, é necessário nós restituirmos a nossa fé que foi perdida em nossos corações. Muitas das vezes, irmãos, nós temos mais a fé para crer. Em Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, se não temos fé, como acreditar que a nossa vida, às vezes que esteja pior, por pior que seja, se eu não tenho fé, como eu posso acreditar que ela vai ser restaurada por Deus, se eu não acredito? Irmãos, conta que certa vez, uma região árida, algum tempo sem chover, o pastor chamou o povo para fazer uma oração por chuva. E aqui, determinado dia, determinada hora, estava lá aquele povo. E o pastor olhou para aquele povo e falou: o culto está cancelado, vamos todos embora. Vocês não acreditam que Deus é capaz de fazer chover, que Deus vai fazer chover? Aí o povo olhou para aquele pastor e falou: mas Senhor, não estamos todos aqui, a igreja não está cheia. O pastor disse: sim, mas nós estamos aqui para orar por chuva. E ninguém trouxe guarda-chuva. No fundo, irmãos, ninguém acreditava que Deus ia fazer chover. Às vezes, irmãos, eu e você estamos vivendo na incredulidade. Às vezes, irmãos, nós nem acreditamos no que nós pregamos. Às vezes, irmãos, não acreditamos que Deus é um Deus que restaura, que Deus é um Deus que restitui, que Deus é um Deus que sara. Muitas das vezes, irmãos, vivemos dias após dias, angústia, dor, sofrimento, porque nós simplesmente perdemos a nossa fé. A fé, irmão, é restituída em nossos corações quando nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu creio, irmão, que ainda que você não veja, irmão, que Deus está restituindo a sua fé hoje, agora, nesse instante. Creia, irmãos, nesta noite haverá restituição da sua vida e ela vai começar pela sua fé, irmãos. A restituição começa pela fé. A palavra de Deus nos diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. No versículo 12. E o versículo 15 nos diz: restituí-vos os anos que serão consumidos pelo gafanhoto. Irmãos, quando nós falamos de restituição, nós vemos na Bíblia vários homens e mulheres que foram restituídos.
Podemos citar Saulo, Paulo, antes de Saulo. A Bíblia nos diz que ele perseguia a igreja. A restituição, a restauração espiritual que Deus fez nessa vida desse homem, que depois foi Paulo, de Saulo para Paulo. Quando nós vemos restituição material, veja o que Deus fez na vida de Jó, irmãos. Irmãos, quando nós falamos de restituição emocional, a Bíblia nos conta que Elias, no versículo em 1 Reis 19, quando ficou sabendo que estava sendo perseguido por Jezabel, no versículo 4, ele fala que ele desejou a própria morte. E a Bíblia nos diz que Deus foi tratando ele aí, no versículo 6, nos fala que Deus colocou para ele pão com brasas, uma botija de água. No versículo 12, a Bíblia nos diz que depois veio um fogo e uma voz mansa e delicada, e Deus falava com ele, ia tratando ele. Deus sabe, irmãos, onde nós temos que ser restituído, seja emocional, espiritual, financeiro. Deus sabe, irmãos. Davi, irmãos, nos conta a Bíblia que ali em 1 Samuel 30, tem uma passagem muito interessante, que Davi chegou ali a Siclac. E a Bíblia nos diz que o inimigo tinha se levantado contra Israel e tinha levado todo o povo, tinha levado a todos. E a Bíblia nos conta que é ali que Davi muito se angustiou, mas que ele se fortaleceu no Senhor e que Deus lhe restituiu todo aquele povo que tinha sido levado. Nenhum ficou para trás. Em 1 Samuel 30 diz que Davi percebeu que tudo aquilo que ele passava, irmãos, não era normal. Ele perdeu família, perdeu amigos, perdeu bens, perdeu a paz. Toda aquela angústia que ele passava não era normal. Irmão, nós podemos até passar por angústias, mas não é normal vivermos em angústia. No versículo 4 de 1 Samuel 30 está escrito que o Davi e o povo choraram até que eles não tinham mais forças. Irmãos, Davi chorou até que não tinha mais forças, em consequência do que ele tinha perdido. Davi aquebrantou o coração. Davi reconheceu as grandes perdas que ele teve na vida, ele reconheceu que precisava de Deus. Salmo 51, 17 está escrito que Deus não despreza um coração aquebrantado. Irmão, conta que certa vez uma senhora, ela foi assaltada, recebeu uma voz de assalto, e a pessoa assaltando ela falou: a bolsa ou a vida? E aquela senhora virou para o assaltante e falou: tanto faz. Ambos, tanto a bolsa como a minha vida, estão vazios. Irmão, será que a nossa vida está tão seca, assim, tão vazia, que nós não conseguimos mais nos aquebrantar diante do Senhor? Será que nossa vida está tão seca que nós não conseguimos mais chorar? Irmãos, você tem se aquebrantado na presença do Senhor em oração? A Bíblia nos diz, irmãos, que o nosso choro não passa desapercebido. Em Apocalipse 7, 17 está escrito: Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Em Salmos 30,5, Deus promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquebrantamento, irmãos. Davi foi restituído, mas ele se aquebrantou. Ele reconheceu a grandeza de Deus, ele reconheceu que ele precisava de Deus, ele reconheceu as perdas da vida dele. Davi se quebrantou, irmãos. Irmãos, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, precisamos orar, precisamos chorar pela nossa família, por nossos filhos, por nossos ministérios, por nossa vida. Chorar, reconhecer que nós precisamos de Deus, nos humilhar diante do Senhor. Senhor, isso que eu perdi, isso que eu passei, isso não é normal, é só tu na minha vida. Mas é preciso reconhecer a grandeza de Deus. É preciso, irmão, que nós entramos diante do Senhor com pranto, irmãos. Precisamos nos quebrantar. A Bíblia diz, Salmo 51, 17, Deus não despreza um coração quebrantado. Qual a última vez, irmãos, que você, dentro de você, olhou dentro de você, lá no fundo, e sentiu vontade de chorar? Quando nós olhamos dentro de nós, lá no fundo, irmãos, sentimos vontade de chorar, é porque algo na nossa vida tem que mudar. É porque algo tem que ser mudado. Irmãos, a Bíblia nos diz que Davi, nos Salmos 42, Davi
Primeiramente, a Bíblia nos diz que ele chorou até não ter mais forças. Ele reconheceu o que ele havia perdido. Ele reconheceu o que ele havia perdido. E a Bíblia nos diz em Salmos, a Bíblia nos diz, irmãos, em Salmos 42,7, que um abismo chama outro abismo. Às vezes, irmãos, uma aflição vem imediatamente após a outra, as situações da nossa vida que um dia é mais difícil que o outro, as situações de nossas vidas, irmãos, que uma prova é maior do que a outra. Há momentos em nossas vidas, irmãos, nós passamos a andar de cabeça baixa, prostrado, sem esperança. Alguns estudos dizem, pastor, que a doença do século 21 é a depressão. Irmãos, o que é a depressão, se não um estado de espírito que afeta o nosso emocional? Irmãos, seja a pessoa depressiva, irmãos, a pessoa que está vendo depressão, ela não vai em festas, ela não procura comunhão, às vezes não tem ânimo para trabalhar, às vezes ela perde a vontade de comer, às vezes ela perde a vontade de tomar banho, em algumas situações, os extremos, tem a vontade de viver, irmãos. Irmãos, uma ilustração rápida. Quanto deve pesar esse copo com água? Esse copo com água esse copo é de 300 ml. Talvez ele pese 300 gramas. Agora menos. Talvez ele pese 300 gramas, mas se eu ficar segurando esse copo, talvez eu consiga segurar ele em 5 minutos. Talvez se eu segurar 2 horas, 3 horas, meu braço começa a doer. Mas provavelmente eu não vou conseguir segurar um dia todo. Aí a gente pensa, mas é talvez 300 gramas. Irmãos, mas não é o peso do copo com água o que importa. O que importa é quanto tempo nós ficamos segurando esse peso. Irmãos, quanto tempo nós estamos segurando os pesos, os estresses, as preocupações, as ansiedades nas nossas vidas? Quanto tempo nós estamos vivendo esse peso, carregando esse peso em nossas vidas, irmãos? Quanto mais a gente passa, quanto mais o tempo passa, mais aquilo machuca, mais machuca o nosso emocional. Mas nós ficamos paralisados, mas nós ficamos sem forças para reagir. Em 1 Pedro 5,7 está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor diz, lança sobre mim a sua ansiedade, eu vos aliviarei, eu tirarei esse peso da sua vida. Deus pede para nós lançarmos sobre ele as nossas ansiedades, porque nós vivemos assim, carregando esse peso. Dia após dia, carregando o peso. Dia após dia, vivendo angústia. Irmãos, Deus tem promessas nas nossas vidas, está escrito em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, olha que palavra linda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que promessa linda, irmão. Irmãos, está escrito em 1 Samuel 36, que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Irmãos, primeiramente nós temos que instituir Deus em nossas vidas. Segundo, nós temos que nos humilhar diante de Deus, temos que ter um coração contrito, temos que reconhecer a grandeza de Deus, temos que reconhecer que nós precisamos de Deus. Terceiro, precisamos nos fortalecer em Deus. Irmãos, não podemos ficar prostrados, reaja, se fortaleça em Deus, creia em Deus. Creia que Deus vai fazer a mudança na sua vida, na sua casa. Irmãos, até pouco tempo atrás, a nossa vida toda estava normal. Aí veio a pandemia, veio o Covid. Alguns trabalhando em home office, alguns nem saem de casa. Mas isso mexeu com o nosso emocional, mexeu com nossas vidas. Isso fez uma tempestade nas nossas vidas. Ficamos com medo de dar um abraço nos irmãos. O pastor chega para abraçar, a gente fala, não, calma aí, tá, um abraço não. Os colegas de trabalho, muitas das vezes a gente mantém uma certa distância. Mas não é um momento normal.
Não é uma situação normal em nossas vidas. É mais uma tempestade em nossas vidas. Nós vivemos num país com situações econômicas complexas, difíceis, inflação, desemprego. Estávamos talvez saindo de uma situação econômica complicada. Dizem já em 20 milhões de desempregados. Estão falando em 2 milhões de empresas fechadas. Ainda tem esse Covid-19, irmãos, não é uma situação normal. É uma tempestade, talvez seja uma tempestade, que gera mais angústia, gera mais transtorno, mais dor, mais aflição, mais dúvida. O que será o dia de amanhã? Irmãos, mas eu vou lhe dizer que a minha Bíblia me diz que tem um homem que acalma a tempestade. A Bíblia me diz que o Rei dos Exércitos, Ele pode acalmar essa tempestade. Eu não sei a tempestade que está na sua vida, irmão, não sei o que você está vivendo. Mas eu conheço um homem que pode acalmar essa tempestade, irmãos. É o mesmo homem que fala. É o mesmo homem que fala lá em Joel 2,12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É o mesmo homem que fala que não despreza um coração aquebrantado. É o mesmo homem que sabe o peso que tem um copo com água na sua vida. Ele sabe, irmãos, o peso das suas aflições, das suas angústias. Irmãos, lá em 1 Samuel 36, a Bíblia nos diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Primeiro a Bíblia diz que Davi perdeu, que ele chegou a Siclag que não tinha ali, já tinha sido levado. Depois no versículo 4, nos diz que Davi chorou até não ter mais forças. Aí no versículo 6 diz que Davi se fortaleceu. Aí percebemos, irmão, que nem tudo está perdido, que Deus, irmãos, que Deus não está conosco somente na vitória, mas somente na alegria. Mas Deus também está conosco no nosso sofrimento. Deus está conosco o tempo todo o tempo. Deus não nos abandona, Deus está presente. Temos que nos fortalecer nele, procurá-lo, acreditar. Irmãos, o pastor falou bem sobre a semente que nós estamos lançando em nossas vidas. Deus vai nos restituir, Deus tem poder para nos restituir. Mas o que nós temos perdendo? Mas o que nós perdemos? Deus vai restituir, eu creio. Mas o que nós perdemos por ações nossas, por atos nossos mesmos? O pastor falou bem, esse momento de pandemia, nós estamos mais em casa. Estamos tendo mais comunhão com a família, não estamos saindo mais. Descobri, pastor, que não precisamos mais de shopping. Descobri. 3, 4 meses vivendo sem shopping. Não fez falta. Um tempo atrás, talvez isso não fosse possível. A gente não passar um final de semana no shopping. Descobri que não precisamos mais de shopping. Podemos ter família. Irmãos, o que diria, irmãos, a criança que eu fui, se encontrasse com o adulto que eu sou hoje? Se eu pudesse ficar frente a frente com a criança que eu fui, olhar para o adulto que eu sou hoje, o que essa criança diria? Essa criança olhar para mim, eu, adulto, e falar, glória a Deus ao que eu vou me tornar. Ou essa criança ia olhar para mim, adulto, e falar, misericórdia, o que eu fiz para ter me tornado isso? Lei da semeadura, irmãos. A terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no mesmo sentido. A física nos diz que para toda ação há uma reação. Se eu pego uma bola de tênis e jogo na parede, ela vai voltar para mim com a mesma intensidade que eu joguei. Assim é a física, assim é a nossa vida. Só que a lei espiritual, Gálatas nos diz 6:7, está escrito que tudo que o homem semear, isso também ceifará. É assim no mundo espiritual e é assim nas nossas vidas. Irmãos, uma das leis mais simples de se entender e talvez a mais presente no nosso dia. Semeadura. Ela é simples, significa que toda semente que nós lançamos um dia retornará para nós. E as sementes lançadas, irmãos, são nossas atitudes, nossas ações,
Nossas ações, nossas decisões têm consequências. Aquela criança que pode olhar por nós, para o adulto que nós tornamos, e falar: o que eu fiz para ter me tornado assim? Que ações que eu tomei? Irmãos, o que nós temos semeado na vida das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, na minha casa. O que nós temos semeado? Nosso pastor falou bem. Ele crê que as sementes são sementes boas, eu creio. Mas o que você tem semeado na sua vida? Que para Deus restituir, nós temos que perder. É algo que nós tínhamos e perdemos. O que as nossas ações fizeram para que nós tenhamos que perder algo? Perdemos a paz, perdemos a comunhão. Irmãos, eu penso que talvez as piores sementes que nós podemos semear na nossa vida é a semente da incredulidade, da dúvida. E a semente da dúvida: será que Deus vai fazer na minha vida? Será que eu vou sair dessa situação? Será que a minha esposa é minha esposa da minha vida? Será que os meus filhos crescerão retos, obedientes a Deus na igreja? Semente da dúvida: como será o dia de amanhã? A Bíblia fala que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. A Bíblia fala que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. Irmãos, a essência da palavra preocupação é nos preocuparmos, preocupar de algo. Algo que nem aconteceu, já estou me ocupando, estou me preocupando de algo. Nem aconteceu, nem sabemos se vai acontecer, estou me preocupando. Semente da incredulidade, da falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes não vemos as transformações em nossas vidas, mas não acreditamos que vai acontecer. Irmãos, muitas das vezes cometemos o erro de estar ausente daquilo que é mais importante em nossas vidas. Nossas famílias. Precisamos, irmãos, estar mais presentes nos nossos casamentos, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso ministério. Precisamos, irmãos, estar mais presentes nos nossos valores que Deus colocou em nossas vidas. Precisamos observar os valores que Deus cometeu, que Deus colocou em nossas vidas. Às vezes, irmãos, estamos cometendo ações, erros que têm consequências, que vão contra a palavra de Deus. A palavra de Deus. Às vezes, irmãos, perdemos algo em nossas vidas devido aos nossos próprios erros, nossas próprias falhas. E olhamos para trás e não acreditamos, e olhamos para trás e achamos que está tudo perdido. Que não tem mais volta, que está tudo destruído, que a minha família não tem mais volta. Que meu trabalho, meus relacionamentos, está tudo destruído, está tudo acabado. Mas em 2 Coríntios 15:17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus está dizendo, irmãos, que todas as coisas se fez nova. As coisas velhas passaram. Toda a sua história é passado. Deus vai restaurar a sua casa, a sua família, seu trabalho, a sua vida, a sua paz. Deus vai lhe trazer uma nova vida. As coisas velhas se passaram. É a palavra de Deus. É o que está na Bíblia. E a Bíblia nos diz que a palavra de Deus não volta vazia. Nova criatura, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo, não tem nada perdido, não tem nada destruído. Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Irmãos, eu creio que Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer uma vida nova em cada um. E agradeço novamente a Deus por ter usado o pastor, por ter falado sobre minha dura, porque eu tinha dúvidas dessa passagem, se era para esse tema. Irmãos, a Bíblia não diz, irmãos, lá em Joel 2:25. E nos diz lá em Joel 2:25: restituí-vos anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e pelo cortador. Irmãos, eu creio que Deus vai tirar os gafanhotos da sua vida. Que Deus vai derramar chuva sobre a sua vida, irmãos. Irmãos,
lá em Joel, quando Deus diz em Joel 2:23 que vai derramar a chuva temporã e a chuva seródia, às vezes nós não observamos que Deus está falando, irmãos. Chuva temporã e chuva seródia. Uma chuva é aquela que já deveria ter vindo e não veio, é aquela que está atrasada. E a outra é aquela que deveria, que ainda vai acontecer. Deus está falando, irmãos, que vai derramar sobre a nossa vida a chuva atrasada que está por vir. Irmão, vai ser tanta água, irmãos, vai ser tanta água em nossas vidas, que vai produzir a 30, 60, a 100 vezes mais do que foi plantado, irmãos. A secura nas nossas vidas vai acabar, porque a palavra de Deus fala que Deus vai fazer chover, vai derramar a chuva temporã e a seródia, aquela que não veio e ainda que está por vir. Deus vai trazer as bênçãos em dobro, irmão. Deus vai restaurar nossas vidas. A vida que estava seca não vai estar mais, irmãos. Interessante, irmãos, que Deus fala lá no versículo 12, de Joel 2:12. Às vezes nós lemos a Bíblia e não vemos o contexto como as coisas estão escritas. Deus fala lá no versículo 2:12. Está escrito: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aí no versículo 2:23 eu falo: eu vou derramar a chuva temporã e a seródia, aquela que está atrasada e da que está por vir. E Deus fala lá no versículo 26 que Ele vai restituir. E Deus fala no versículo 26 e 27, depois que Deus fala da restituição, depois quando Deus fala, restaure primeiro eu na sua vida, Deus fala, eu vou trazer a chuva sobre a sua vida, Deus fala, eu vou te restituir. Aí Deus fala depois, na sequência, capítulo, versículo 26 e 27, que o Deus diz que o seu povo não será envergonhado. Deus fala, restitui-me primeiro na sua vida, e eu vou trazer água, eu vou trazer chuva sobre a sua vida, e eu vou restituir, e vocês não serão envergonhados. Capítulos 26 e 27, versículos 26 e 27 do capítulo 2 diz que Deus diz que o seu povo nunca mais será envergonhado. Irmão, Deus não diz apenas uma vez, mas Deus diz duas vezes. Versículo 26 e 27, que o seu povo não será envergonhado. Irmãos, Deus não nos chamou, irmãos, para morrermos numa poça d'água, irmão. Nós somos o povo eleito, nação santa. Você e eu, irmãos, não seremos envergonhados, porque é a palavra de Deus. Foi Ele quem disse. Joel 26 e 27, Ele não disse só uma vez, Ele disse duas vezes, que nós seremos restituídos e não seremos envergonhados. Eu convido a equipe de louvor, por gentileza, para se posicionar. Irmãos, no livro de João, capítulo 4, Jesus é abordado pelo oficial do rei. E o oficial do rei chega a nosso Senhor e fala que o filho dele estava enfermo. E Jesus diz para ele: vai, teu filho vive. Jesus não precisou ir na casa do oficial. Jesus não precisou ir lá confirmar se o filho dele estava doente. Jesus não precisou impor as mãos. Jesus curou a distância. Talvez, irmãos, a parentela daquele oficial ficou sem entender o que tinha acontecido, porque a Bíblia não diz que o oficial chegou lá, o filho já tinha sido restaurado a saúde. Talvez as pessoas não sabiam o que tinha acontecido, ficou pensando o que aconteceu. Jesus não esteve na casa daquele homem, Jesus não entrou na casa daquele homem, mas o milagre aconteceu. Onde quer que nós estejamos, onde quer que estejamos ouvindo essa palavra, está sendo transmitida pela internet, onde quer que você esteja, Jesus pode curar agora. Apenas creia que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que Ele pode todas as coisas. Jesus pode curar à distância. A Bíblia nos diz isso. O filho daquele oficial, Jesus não foi lá, Jesus falou: vai que teu filho vive. Só que aquele homem chegou diante do Senhor, que ele não tinha fé. Ele acreditava. Senhor, diz uma palavra e meu filho vai se recuperar.
Irmãos, João 5,7 conta uma história de um homem que estava enfermo há 30 anos. 30 anos enfermo. Provavelmente quando Jesus nasceu, ele já estava enfermo, tinha 38 anos. A Bíblia não conta o contexto que aquele homem ficou paralítico. Se nasceu daquela forma, se foi um acidente, um ferimento de guerra. Mas a coisa é certa, aquele homem estava 38 anos esperando a restauração da sua saúde. Esperando a restituição, esperando o milagre. 38 anos, irmãos. Esperando um novo rumo. Esperando que a sua saúde fosse restaurada. E você, meu irmão, que está me ouvindo, que está assistindo. Você ainda tem esperança, irmãos, que a sua vida pode ser restaurada, que o seu emocional pode ser restituído, que a sua família pode ser restaurada. Você ainda tem esperança, irmãos, que a sua vida pode ser uma vida nova, que as coisas velhas se passaram. A Bíblia não diz que aquele homem estava ali, do lado do tanque, 38 anos, ele não desistiu, ele perseverou, ele continuou acreditando, um dia meu milagre vai acontecer. Um dia as coisas da minha vida será nova, minha vida será diferente. Aí, irmãos, aquele homem estava lá, no meio da multidão. E entra alguém, um homem no meio da multidão. E aquele homem que chega no meio da multidão, olha para aquele aleijado, aquele homem que estava ali ao lado do tanque há 38 anos. E pergunta para ele, queres ficar salvo? Queres ficar salvo? Jesus pergunta, você quer um milagre? Jesus pergunta, você quer uma mudança na sua vida? Jesus pergunta para aquele homem, você quer sair desse estado? Queres ficar salvo? Irmãos, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que nós perdemos em nossas vidas, Deus pode restituir. Nosso familiar, nosso emocional, nosso familiar, nosso financeiro, nossos relacionamentos perdidos com os anos. Às vezes, irmãos, nos falta paz para dormir. Deus pode restituir. Primeiro, restitua Deus em sua vida. Acredite que Deus é capaz. Segundo, quebrante-se diante do Senhor. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que talvez essa situação que você vive não é uma situação normal. Reconheça, irmãos, a grandeza de Deus. Se humilhe diante do Senhor. Irmãos, fortaleça-se no Senhor, não fique prostrado. Levanta a cabeça. Não fique no chão, nós não nascemos, irmãos, não nascemos, irmão, para morrer numa poça d'água. Nós somos maior do que isso. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos maior do que isso. Fortaleça-se em Deus. Fortaleça-se, irmãos, não se deixe abater. E observe, irmãos, a semente que nós estamos lançando nas nossas vidas, que nós só precisamos de instituição daquilo que nós perdemos. E muitas das vezes, irmãos, nós perdemos por consequência e atos nossos mesmos. Irmãos, essa noite, nesse momento, irmãos, Deus te pergunta, queres ficar são? Queres ser restaurado? Queres ser restituído? Fiquemos de pé, irmãos. Ministério de louvor. Irmãos, a Bíblia nos diz que o coração de um justo pode muito em seus efeitos. E uma igreja de justo orando. A Bíblia nos diz, irmãos, aqui que nós concordarmos em alguma coisa, também será concordado no céu. Vocês que estão em famílias, se abracem, orem junto, concordem na terra sobre restituição, concordem na terra sobre mudanças nas suas vidas, que mudará no céu. Irmãos, orem. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus te pergunta essa noite, irmãos,